Na noite do dia 16 de março de 2016, o Jornal Nacional fez uma edição temática, ou monotemática. Todas as notícias anunciadas logo de cara eram sobre os desdobramentos da Operação Lava Jato, o que significa que na prática todas as notícias eram meio que a mesma. Boa noite. Boa noite. A crise do governo Dilma Rousseff atinge o ponto mais alto. Luiz Inácio Lula da Silva é nomeado ministro-chefe da Casa Civil. Ele sai do alcance de Sérgio Moro, o juiz federal do Paraná responsável pela Lava Jato. E passa a ter o chamado foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal. O juiz Moro suspende o sigilo. E a Justiça Federal torna públicos os grampos telefônicos do ex-presidente. Um deles de hoje à tarde. Lula recebeu ligação da presidente Dilma. E assim o texto do Jornal Nacional dá a deixa para que os âncoras apresentem o material mais relevante daquela noite. Uma ligação telefônica da então presidente da República para Lula, que, perto de ser preso pela Lava Jato, seria indicado para o cargo de ministro-chefe da Casa Civil, o que lhe garantiria foro especial e, claro, uma distância segura da Lava Jato. Alô? Alô? Lula, deixa eu te falar Fala, uma querida. coisa. Seguinte, eu tô mandando o Bessias junto com o papel pra gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Aham. Tá? Ah, tá bom, tá bom. Só isso, Ao você mesmo- espera tá aí bom. que ele tá indo aí, Tá bom, tô aqui, fica aguardando. tá? Tá bom. Tchau. Tchau, querida. Essa ligação foi um elemento fundamental para que Dilma Rousseff fosse arpeada do poder. Já naquela noite, manifestantes tomaram Brasília. Houve confusão, depredação, violência. Um ministro da Suprema Corte, pouco depois, concluiu que a ligação foi obtida e divulgada de maneira ilegal. A conclusão foi de Teori Zavascki, que faleceu num acidente de avião meses mais tarde. Segundo o finado Teori, para que o áudio pudesse ter sido divulgado naquela noite, muitas ilegalidades foram cometidas. Quando a gravação foi obtida, a interrupção das escutas já tinha sido determinada. Então, em primeiro lugar, pela lei, nem o grampo poderia ter sido feito. E, em segundo lugar, mesmo que o grampo pudesse ter sido efetuado, será que ele poderia ter sido divulgado? Aquele comportamento era correto? De nomear o Lula ministro para tirar ele das investigações? Era correto? Mas liberar o áudio era Não, correto? Mas também? como é que as pessoas iam saber que tinha aquilo lá? Mas elas contam contigo. Como iam saber? Se a gente pegasse aquilo lá, botasse dentro do travesseiro, sentasse em cima... Mas foi de ninguém meio não quer legal saber. que as pessoas ficaram sabendo Foi disso? decisão judicial que Entendi. levantou o sigilo. O que ele não menciona é que a decisão judicial foi a decisão dele. Sérgio Moro, o juiz de primeira instância que grampeou a presidente da República, passou a ser cotado para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Para uns, esse grampo foi um ato de heroísmo e deveria ser premiado. Para outros, foi um erro, que deveria ter sido punido. Mas, se a obtenção e a divulgação do grampo foram erros, então esses erros foram os maiores, porém não os únicos nessa história. Junto com o áudio, foi liberada uma transcrição da conversa. E essa transcrição, talvez pela pressa com que foi feita, tinha lá os seus problemas. Nela é mencionado um tal Bessias. Bessias, na verdade, é o advogado Jorge Rodrigo Araújo Messias. De 2016 para cá, muita coisa aconteceu. E a essas alturas, o Brasil já sabe quem é Messias e ninguém na capital federal ousaria errar o nome dele, porque ele se tornou o advogado-geral da União. Poderia ser o final da história, mas tem mais. Quase 10 anos depois, é Messias e não Moro quem pode se tornar ministro da Suprema Corte Brasileira. Eu sou Arvro, e essa é uma daquelas notícias que me faz pensar em algo muito maior que a vida pública brasileira, me faz pensar em permanência. Às vezes a gente está por cima, às vezes a gente está por baixo, mas a gente nunca está na mesma. Aí você já tem uma ideia de como é o Álvaro. Uma figura romântica. Queridos amigos, prezados colegas, essa é a última sessão plenária de que participo. Decisão longamente amadurecida que nada tem a ver com qualquer fato da conjuntura atual.
há cerca de 2 anos, comuniquei ao presidente da República essa possível intenção. Fico no tribunal mais alguns dias da próxima semana para devolver alguns pedidos de vista e encerrar as pendências. Esse é Luiz Roberto Barroso anunciando a própria aposentadoria. Ao fazer o anúncio, ele já somava 12 anos e mais uns 3 meses como ministro da Suprema Corte Brasileira. Nesse período, proferiu votos importantes e também assinou várias obras, como o Novo Direito Constitucional Brasileiro, também a Nova Interpretação Constitucional e, claro, como esquecer do bordão, Perdeu o Mané, também é dele. Por favor, Barroso, responde pra gente. Perdeu o mané numa mola. É sério. Ao anunciar a aposentadoria, as emoções de Barroso certamente eram outras, muito diferentes. E gostaria de viver um pouco mais da vida que me resta Olha que eu me preparei muito tempo para esse momento. Sem a exposição pública às obrigações e às exigências do cargo. Com mais espiritualidade, literatura e poesia. E nesse tom muito próprio das despedidas, ele citou nominalmente cada um dos outros 10 ministros. Ministra Carmen Lúcia, sua integridade pessoal e compromissos com o Brasil irradiam uma luz que ilumina esse tribunal e inspira pessoas pelo país afora. Falar afetuosamente de uma Carmen Lúcia para um Barroso é fácil, mas e um Gilmar Mendes, hein? Ministro Gilmar Mendes, a vida nos afastou e nos aproximou. Fico feliz que tenha sido assim e sou grato por sua parceria valiosa ao longo da minha gestão e por sua defesa firme do tribunal nos momentos difíceis. A menção a Gilmar Mendes foi especialmente significativa porque as brigas dos dois ainda ecoam pelos corredores do STF. E deixa de fora desse seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Isso não tem nada a ver com o que está sendo julgado. É um absurdo, Vossa Excelência, aqui fazer um comício cheio de ofensas, grosserias. Vossa Excelência não consegue articular um argumento, fica procurando. Já ofendeu a presidente, já ofendeu o ministro Fux, agora chegou a mim. A vida para Vossa Excelência é ofender as pessoas. Não tem nenhuma ideia. Não tem nenhuma ideia. Nenhuma. Só ofende as pessoas. Ofende as pessoas. Qual é a sua ideia? Qual é a sua proposta? Nenhuma. É bilis, ódio, mau sentimento, mal secreto. É uma coisa horrível. Vossa Excelência nos envergonha. Vossa Excelência é uma desonra para o tribunal. Uma desonra para todos nós. Mas isso foi num longínquo 2018. Em 2025, diante da aposentadoria de Barroso, Gilmar Mendes também fez a parte dele para aparar as arestas que foram deixadas por essa briga. Não guardo mágoas. O compromisso tem que ser com a instituição. Somos o que somos, mas transformados naquilo que nos esforçamos por nos tornar. Nós contemos, diz ele, possibilidades infinitas de metamorfose. Seja para nos tornarmos praga, parasita ou cisne. Vossa Excelência trilhou o melhor caminho. Um grande abraço, seja feliz. E esse é o abraço que encerra a história de Barroso no STF. Ele não precisaria estar saindo agora, poderia ficar até completar 75 anos, no ano de 2033. Mas, desde o ano passado, ele já vinha emitindo, em entrevistas, alguns claros sinais de que andava pensando em se aposentar. Agora que a aposentadoria é oficial, começa a especulação sobre quem vai ficar com a cadeira dele. E desse tipo de especulação, nem o próprio Barroso escapa. Eu filosoficamente acho, sem fazer uma escolha pontual para essa vaga, que é uma competência do presidente, mas eu sou um defensor de mais mulheres nos tribunais superiores como uma regra geral. A resposta é sim.
Mas há homens e mulheres capazes, mas eu vejo com gosto, tanto que no Conselho Nacional de Justiça eu implementei com muito empenho a resolução de paridade de gênero nos tribunais de segundo grau, de modo que eu vejo com simpatia a escolha recair por uma mulher. Mas não quero com isso dizer que eu esteja excluindo os diversos cavalheiros que também têm a legítima pretensão de vir e merecimento. Pois, ao que tudo indica, é a legítima pretensão dos cavalheiros que será contemplada, e o Brasil vai continuar tendo uma Suprema Corte toda masculina e branca, que de maneira alguma reflete o conjunto da sua sociedade. Nesse momento, são apontados 3 cavalheiros com chances de realizar as suas legítimas pretensões. Agora, com a vaga aberta, o presidente Lula terá uma terceira indicação neste mandato. Lula já emplacou na Suprema Corte seu ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, e também seu ex-advogado, Cristiano Zanin. Entre os nomes cotados estão os do advogado-geral da União, Jorge Messias, do senador Rodrigo Pacheco e do ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas. O nome indicado por Lula precisará passar por sabatina no Senado. Para ser ministro do Supremo Tribunal Federal é necessário ter notável saber jurídico, reputação ilibada e muitos amigos muito poderosos. Tanto Messias, quanto Pacheco, quanto Dantas desfrutam de boas redes de relações. Ainda assim, a alta hierarquia de Brasília, jornalistas, analistas políticos, todos preveem que a indicação não apenas será de Messias, como será rápida. E há boas razões para isso. Embora o presidente da República não tenha um prazo para fazer a indicação, existem as limitações do calendário eleitoral. É que quanto mais perto a gente fica da eleição, mais disputada fica a pauta do Senado. E aí fica difícil de marcar a sabatina e a votação. E sim, tem todo um trâmite aí. Primeiro, o presidente escolhe um nome, depois o escolhido passa por uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Aí, por fim, ocorre a votação no plenário do Senado, em que o indicado precisa de no mínimo 41, do total de 81 votos dos senadores. Tudo isso leva tempo e a eleição está quase aí. É por isso que muita gente dentro do governo federal está disposta, desde já, a arregaçar as mangas e a trabalhar pela indicação do Messias. E falando em arregaçar as mangas, eu abro aqui um breve parêntese. Manga é uma fruta, mas manga também pode significar tubo. E é por isso que um tubo de plástico que solta água pela ponta é chamado de mangueira. Também é por isso que um tubo de tecido que cobre os seus braços é chamado de manga. Nem todo mundo gosta da fruta manga. Da mesma forma, nem todo mundo gosta de camiseta com manga. E beleza, tem argumentos para isso, né? Na medida em que você arregaça as mangas ou dobra as mangas, elas podem ficar assim meio esquisitas, podem perder a forma, podem até ganhar aquela distinta aparência de cão chupando manga. Mas não precisa ser assim. Com a Tech T-Shirt Long Sleeve, você não vai precisar ter esse problema. Ela tem todas as qualidades da irmãzinha de manga curta dela. A Tech T-Shirt é resistente, é respirável, é confortável e é elegante para qualquer rotina. Dá uma olhada no site da Insider e aí confere a Tech T-Shirt Long Sleeve, também outras peças que têm essa mesma tecnologia e essa mesma filosofia que prioriza a funcionalidade. Ao fazer isso, leva o meu cupom Álvaro Borba. Somando com os outros descontos que você já vai encontrar no site nesse mês, é capaz de você conseguir alguns itens com até 35% de desconto. Nada mal. Muito obrigado, Insider. E fecha o parêntese. Nesse momento, 3 homens são apresentados como candidatos respeitáveis ao STF. Acontece que entre esses 3 há uma disputa polarizada entre 2 deles. O advogado-geral da União, Jorge Messias, tem a preferência do primeiro escalão do governo federal e também do presidente da República. Jorge Messias é o favorito e tem amplo favoritismo, viu? Ele é advogado-geral da União, ele tem, sim, um histórico na advocacia, formado em direito, é advogado há muitos anos e também é homem de confiança do presidente Lula. Além disso, ele é jovem, tem apenas 45 anos, ou seja, teria aí 30 anos de Supremo Tribunal Federal até a aposentadoria compulsória e também
teve um nome ventilado da última vaga aberta lá no Supremo Tribunal Federal, quando da aposentadoria de Rosa Weber, vaga esta que ficou com o ministro Flávio Dino. Já o senador Rodrigo Pacheco tem a preferência do Senado. O senador Rodrigo Pacheco corre por fora. Ele também tem a confiança do presidente Lula, mas tem chances mais baixas do que Jorge Messias. O presidente Lula vê em Rodrigo Pacheco um futuro maior político do que jurídico. Pacheco foi deputado federal, é senador, foi presidente do Congresso Nacional e do Senado Federal, mas também tem formação jurídica. Inclusive, chegou a presidir aqui na Câmara dos Deputados a Comissão de Constituição e Justiça. Mas Lula quer ver Rodrigo Pacheco no governo de Minas Gerais. Acha que ele pode ser o candidato governista ao governo de Minas, que é considerado, como dizem os americanos, um swing state aqui no Brasil, né? Não tem ali um histórico de votação para a esquerda ou para a direita e acaba definindo quem vai ser o presidente da República. E o Pacheco, além de ter a preferência de vários senadores, tem também o apoio de ministros que já estão instalados, sentadinhos, dentro da Suprema Corte. Nesse critério ele desponta como favorito. Ele é um candidato do Alexandre de Moraes e ele é o candidato do Gilmar Mendes, por exemplo. Em uma conversa comigo, que foi publicada já na Folha de São Paulo há algum tempo, o ministro Gilmar Mendes lançou em on, tá, Megali, não foi em off, fez questão. Ele falou, quero falar quem é o nosso candidato para o Supremo Tribunal Federal. O Barroso não tinha nem saído, mas todo mundo já sabia que ele ia sair, né? Então ele disse, é o Pacheco, porque o Supremo é um jogo para adultos e a Corte precisa de pessoas corajosas e preparadas juridicamente. O embate, na verdade, é entre esses dois aí, Messias e Pacheco. O terceiro candidato é Bruno Dantas, que foi presidente do Tribunal de Contas da União. Ele não é o preferido, nem no Senado e nem no governo, mas poderia ser um nome de consenso, porque se nem o governo e nem o Senado forem capazes de impor suas preferências, há de se encontrar um meio termo. Seria ele, Bruno Dantas. O ministro do Tribunal de Contas da União tem bom trânsito nos tribunais, no Palácio do Planalto e também aqui no Congresso Nacional, mas não é tão próximo do presidente Lula. Se dependesse apenas da vontade do presidente, Messias já teria sido indicado. Acontece que não é prudente indicar um nome sem a certeza de como o Senado vai reagir a ele. O temor é sobre o que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, poderia fazer. E nesse ponto, a gente recorre à coluna da Malu Gaspar. Trauma com Dino pode causar problemas para indicado de Lula ao STF. E aqui a gente vai ler que o Davi Alcolumbre anda meio chateado com as escolhas recentes do presidente Lula. Davi Alcolumbre já enviou um recado ao presidente por meio de ministros palacianos. Caso realmente insista com Messias, o governo terá dificuldades para fazer a indicação passar no Senado. Interlocutores de Alcolumbre, consultados pela equipe da coluna, avaliam que os senadores ficaram traumatizados com o último ministro nomeado por Lula, Flávio Dino. Dino protagonizou uma ofensiva contra o orçamento secreto, fonte de recursos para emendas de todos os parlamentares. As investigações e as medidas para dar transparência à aplicação dos recursos, com os bloqueios e a abertura de dezenas de investigações sobre desvios, acirraram o clima entre o Congresso e o Supremo. Então tá aí, o Alcolumbre quer o Pacheco, porque tem medo do Messias. E o que é que ele pode fazer a respeito? Nesse ponto, é o passado que deve nortear as expectativas a respeito do futuro. Em 2021, Bolsonaro indicou André Mendonça para uma vaga no STF, e o Alcolumbre não gostou. Ele queria outra pessoa, Augusto Aras. E o que é que ele fez? Demorou tanto quanto pôde, uns 3 meses, para marcar a sabatina de Mendonça. E quando o nome foi à votação, ele ainda fez campanha contra. O Alcolumbre atrapalhou muito, muito mesmo. Mas no fim, o terrivelmente evangélico venceu, você lembra? Meu Deus. Votaram sim, 40. A história se repete. As coincidências, aliás, são inúmeras. Assim como Mendonça, Messias também é evangélico. Eu vim aqui dizer para vocês, a pedido do presidente, que em Brasília existem homens e mulheres que vivem para o reino,
e vivem pelo reino. Que a paz de Cristo seja com cada um de vocês. Amém. Ponto final em mais um textão que se limitou a explorar de maneira objetiva a disputa por uma vaga no STF, sem revelar favoritismos, sem propor outras alternativas, mas só até agora. Isso muda com as participações dos apoiadores desse canal. Eis o nosso finalzinho, ou PS. Mais uma vez, a indicação de uma mulher negra não passa nem perto, né, de ser cogitada. Menos uma oportunidade de promover justiça histórica a uma parcela, a parcela que mais sofre na mão do judiciário brasileiro. Já caíram as máscaras, né? Está evidente que essa indicação tem um cunho quase que exclusivamente político, né? E sem garantia para quem indica de que o eventual ministro vá defender ou beneficiar de qualquer maneira a visão político-ideológica de quem indicou. Esse rapaz, ele parece muito limpinho, né? Limpinho entre aspas. Mas eu penso o seguinte, se o Sóstenes é contra, eu sou a favor. É claro um movimento de que a escolha do ministro do STF é mais uma manobra política, né? Na verdade, eu nem sei se um dia algum ministro do STF foi escolhido por mérito puro, né? E não é a primeira vez que o Lula vai fazer isso, né? O Zanin tá aí de prova que ele escolheu um advogado dele, né? Foi uma escolha muito mais pessoal do que exatamente profissional. Isso mostra que o conflito de interesses nessa escolha do STF é muito grande, né? Porque, querendo ou não, isso deixa, né? Isso abre abertura para falarem, né? Para a oposição falar sobre isso. E eles estão certos, né? É uma coisa que tem que ser criticada mesmo, essa escolha dos ministros do STF pelo Lula. Vou tomar a liberdade aqui e voluntária, inadvertida e unilateralmente lançar a candidatura da juíza Valdete Severo. A senhora Valdete Souto Severo, que é pesquisadora do programa de pós-graduação em filosofia da Unicamp. Da 4ª Região, Rio Grande do Sul, pela defesa intransigente que ela tem mostrado ao longo da carreira, acompanho ela há muitos anos, defesa dos direitos sociais, dos direitos trabalhistas, das garantias básicas para que o povo brasileiro siga desfrutando do patamar civilizatório mínimo. Democracia e condição material de existência andam juntas, professam a mesma razão de defesa da vida. Então, quero aproveitar aqui esse espaço. Lula, presta atenção, hein? Nunca te pedi nada. Eu, que conheço bem a dor do abandono, jamais abandonaria os meus amigos. Sobretudo não quando eles têm ideias tão boas. E tá aí uma excelente, Valdete Souto Severo no Supremo Tribunal Federal. Isso faz muito sentido e por várias razões. A questão da representatividade é só a mais óbvia. Há várias outras. A Valdete vem da Justiça do Trabalho. E no momento histórico em que as transformações tecnológicas nos obrigam a repensar o papel do trabalho e o lugar do trabalhador na nossa sociedade, a indicação dela equiparia a nossa Suprema Corte com ferramentas valiosíssimas, das quais o STF vai precisar num futuro bem próximo. E eu sei que, apesar de ser bastante racional, de fazer todo sentido, essa ideia parece inviável, porque a demanda parte de um humilde canalzinho no YouTube e porque a doutora Valdete provavelmente não tem seus amigos importantes dentro do Senado Federal, provavelmente nunca jantou com Davi Alcolumbre da vida, mas eu também sei que a viabilidade dessa ideia aumenta, na medida em que mais e mais pessoas partilham do mesmo sonho. No mínimo, essa nossa campanha, será que é isso? Valdete Souto Severo no STF, serve para divulgar para o Brasil o trabalho, as falas, o pensamento dessa jurista de primeira linha.
Pensando nisso, estou liberando para geral esse vídeo aqui que eu fiz só para os apoiadores do canal. Ele mostra um posicionamento da doutora Valdete numa audiência pública recente que ocorreu na Suprema Corte Brasileira. Vale a pena ver, para você saber de quem a gente está falando aqui. Quem é Valdete Souto Severo? Em uns 10 minutinhos você vai entender toda a razão por trás dessa nossa admiração aqui pela doutora Valdete. Acho que era isso, gente. Valeu!